Bom, nós trouxemos o tema reencarnação e educação, mas não um tema voltado com o processo de reencarnação para nós olharmos passado. E sim, nós vamos falar da reencarnação no processo, né, com a questão da justiça em relação à explicação por que nós sofremos, etc. Mas nós vamos falar com a reencarnação sobre o aspecto da influência que ela tem na nossa vida atual e o que ela pode ser aproveitada no processo educativo, principalmente quando diz respeito às crianças que nós somos responsáveis direta ou indiretamente. Bom, a gente vai ver o processo da reencarnação, como dissemos, no presente e o seu processo e a sua mecânica. Como é que ela acontece para cada um de nós? Porque não importa se nós temos a responsabilidade sobre alguma criança, como dissemos, direto ou indiretamente, não importa. Esse processo também é nosso à medida que nós estamos dentro da dinâmica reencarnatória. Nós vamos desencarnar um dia, esperando que todos demorem bastante tempo e faça o seu mentor espiritual esperar sentado, né? Porque em pé vai ficar cansado, não é verdade? Até porque é nossa obrigação vivermos o maior tempo possível no planeta, né? Porque, na realidade, o planeta é uma oportunidade de aprendizado, colocar em prática muita coisa que nós temos e mantemos em teoria. Então, aqui nós temos essas oportunidades e esticar esta nossa presença no planeta está ligada diretamente à nossa vontade. Infelizmente, diz André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é grande o número de pessoas que saem do planeta antes da hora. Ou seja, desencarna-se antes do tempo. Não existe uma data fechada. Quanto mais nós cuidamos, nós fazemos uma programação espiritual. Quanto mais nós cuidamos de nós mesmos, quanto mais nós trabalhamos em nós mesmos, quanto mais nós somos úteis, mais nós podemos esticar esse prazo. Como podemos encurtar? E, como diz o André Luiz, repetindo, é grande o número que encurta. Uma maneira de encurtar a reencarnação, por exemplo, viver estressado. Estressado. É uma maneira fácil de encurtar a reencarnação, porque o organismo começa a não suportar a carga sobre ele mesmo e nós vamos tendo uma relação de prejuízo do nosso fluido vital ou do fluido elétrico animalizado e o organismo vai ficando cada vez mais sensibilizado, vamos nos predispondo à enfermidade, sejam elas quais forem, e vamos reduzindo o nosso tempo de existência. Então está relacionado a uma questão de nós prestarmos atenção em nós mesmos. Mas vamos ver o aspecto em relação a se a reencarnação e conhecê-la muda a nossa vida hoje. Essa é a pergunta. E é o que nós vamos buscar em relação a essa condição, se ela muda ou não muda a nossa vida. Vamos ver primeiro, o desenvolvimento humano ele pode ser dividido em 4 grandes fases, né, que nós ilustramos aqui, mas nós vamos abrir cada fase dessa ilustração, para nós entendermos o que ocorre em relação a nós, como reencarnantes que seremos um dia, ou as crianças, o processo educacional que nós temos na relação com a criança. O primeiro ponto nós temos a primeira fase do 0 a 6 meses. Nessa fase de 0 a 6 meses, é a fase da fundamentação do eu, ou seja, a base da personalidade. Ok? Depois nós temos o segundo período que vai de 6 meses a mais ou menos 3, 4 anos de idade, que é a fase do desenvolvimento do outro, ou seja, é desenvolvimento, reconhecimento da identidade de fora. Isso acontece com cada um, aconteceu com cada um de nós e acontece com cada criança que nós conheçamos. Isso é normal. Depois, o terceiro período vai dos 3, mais ou menos 4 anos de idade, até os 7. O que acontece aqui é o estabelecimento da afetividade em relação ao outro, né? Ou seja, reconhecimento de hierarquia, maior ou menor laço de afetividade. E, claro, finalmente, dos 7 em diante, a personalidade está formada e estruturada. O processo educacional até aqui está funcionando.
Se não aconteceu neste período, você tem um problema. Ou você é o problema, ou você tem um problema. É porque este período é o período fundamental do retorno do espírito, e nós vamos ver aqui algumas fases do porquê a situação acontece de forma surpreendente, e é exatamente aonde a educação tem a influência necessária para minimizar tendências, ou até mesmo superá-las, e estimular virtudes. Então, se as tendências do ser são positivas, é neste período que se estimula ainda mais. E as tendências, se existem algumas tendências negativas, todos nós temos os dois aspectos em nós mesmos, porque não somos seres acabados, né? Estamos a caminho. Se são negativas, elas podem ser aplacadas, diminuídas ou por vezes até mesmo substituídas. E é exatamente até esse período. O que vai acontecer então? Aqui tem um processo, se nós procurarmos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, o título é Reencarnação, o autor espiritual é André Luiz, o médium é Chico Xavier. Esse é um desenho que mostra o processo reducionista do perispírito, é a reencarnação de Sigismundo. Vale lembrar que não existem duas reencarnações iguais, nem desencarnação. Ninguém desencarna nem reencarna igual. Não existe. Nós somos semelhantes, né? Até mesmo porque nós somos semelhantes, é a mesma coisa da impressão digital, não existem duas iguais. Então, esse é um processo narrado do Sigismundo, onde há um reducionismo perispirítico, quer dizer, o Sigismundo está desencarnado, logo ele vai fazer uma redução do seu perispírito, e nesse processo reducionista, a mãe desdobrada junto com o pai, no plano espiritual, vai fazer a assimilação do Sigismundo, que é interessante notar. Ela faz a assimilação perispirítica do Sigismundo, é perispírito assimilando o perispírito. Tanto é que André Luiz vai ser muito feliz nessa colocação, que ele vai dizer, nesse capítulo 13, de que o espírito, no processo do reencarne lá, deixa energias do seu perispírito no plano espiritual, que foram assimiladas através da alimentação lá e das energias que foram assimiladas também do ambiente que ele vive. E a André Luiz diz assim, há uma espécie de desencarne no plano espiritual, ele não diz que há desencarne, uma espécie onde ele deixa parte dessas energias. E a mãe, mesmo não tendo consciência, mas tem na sua conquista como espírito, o processo instintivo da maternidade em ceder-lhe material do seu próprio perispírito. A mãe não cede só corpo. Que incrível, né? O processo não é só de corpo, é também de perispírito. Por isso que dizem que a mãe dá vida pelo filho e o pai quer negociar. Né? É exatamente por causa disso. Porque é uma situação que vem antes da questão do corpo. Então ela recebe, ela assimila o Sigismundo nesse desenho, aí claro, né? Só facilitou a nossa vida para entendimento deste capítulo. Ela assimila vibratoriamente, perispiriticamente o Sigismundo, e essa assimilação é feita pela mãe, o pai, né? Eles estão desdobrados no processo do sono. Na realidade, ela ainda não estava grávida. Ela vai ter o seu óvulo fecundado, até porque a reencarnação começa na fecundação do óvulo. Agora veja, começa. É a primeira ligação na primeira célula. Significa que tudo é muito frágil, sim ou não? Tudo é muito frágil. O indivíduo está começando o processo da reencarnação e ela vai então, ela vai, tanto é que, querem ver uma coisa que é simples, quem já foi mamãe aqui já teve essa percepção. Muitas moças sonham com a criança muito tempo antes de ficar grávida. E às vezes até sabe sexo. Eu vou ficar grávida, e o marido diz, você está de brincadeira, vou e é menino, ou menina. E a coisa, via de regra, acontece. Por quê? Porque há uma assimilação antes, né? Não é uma situação toda por improviso.
há uma assimilação, há uma programação, esses espíritos, como também há a condição de aceitação, né? A mãe, os pais podem aceitar sim ou não. Mas enfim, está rolando uma conversa aí, porque no mínimo deve ter acontecido alguma coisa. Eu estava comentando com ela que eu inclusive tive uma conversa com você um tempo atrás sobre isso. Eu não sei se você lembro. Mas é comum até as pessoas, principalmente as mães, as futuras, sonharem com filho ou filha antes mesmo de estarem grávidas. E aí, voltando ao aspecto, começa então o processo da reencarnação, que se completa aos 7 anos de idade, mais ou menos. Né? Não é tudo fechadinho assim, mas é mais ou menos. E tem muita relação, que nós vamos ver aqui também, com a questão do nosso próprio corpo físico. Existe relação, existe um porquê nessa história. André Luiz não joga a informação pelo simples fato de colocar algum número que seria de natureza cabalística, muito pelo contrário. Tem sentido o que ele está falando. O que acontece? Por que se completa aos 7 anos de idade? Porque aos 7 anos todos os nossos sistemas orgânicos estão completos. Até então, para se ter uma ideia, o mentor espiritual tem um direcionamento quase que exclusivo com aquele espírito que está reencarnando, na condição de que o organismo físico nosso, ou daquele espírito, ele não consegue ainda produzir o plasma sanguíneo sozinho. Então o mentor espiritual faz um trabalho de assistência diária. E é engraçado até nós notarmos que a criança sobe no armário, cai lá de cima do armário, derruba a televisão em cima dele, né, e cai de cabeça, derruba a televisão em cima dele, levanta e sai correndo. Né? Se nós tropeçamos numa casca de banana, escorregamos uma casca de banana, podemos desencarnar. Né? Parece que tem uma mão que parece que está amparando, né, a criança, parece que segura a criança. Ah, não, porque é questão de peso. Absolutamente nada a ver. Parece que segura. Há de fato uma assistência direta e objetiva, até porque é nesse período que está havendo, então, ainda o organismo está em fase de término da sua própria condição de todos os sistemas orgânicos estarem completos. Muito bem. Aí, outro ponto importante é que a ligação molecular desse perispírito, porque antes de molécula é até a ligação atômica com o corpo, é total a atingir essa idade. Quando então chegamos aos 7 anos de idade, ou a criança chega, é quando há a ligação efetiva, o ser está aí reencarnado. Até então, é uma situação interessante, porque ele vive, na grande maioria das vezes, não todos, vive 2 realidades. É fácil a criança viver a realidade espiritual e a realidade do corpo físico, ou seja, a realidade material, com muita facilidade. Descartando o amigo psicológico, que a gente já sabe que a psicologia já definiu há décadas, descartando o amigo imaginário criado pela criança, em muitas oportunidades você vê a criança, por vezes, discutindo com gente que você não vê. Mas a realidade dele está muito estampada ainda com a condição de que ele vê espíritos como nós nos vemos. Então, por vezes, brinca com alguém que a gente acha que é o amigo imaginário, discute com alguém que é o amigo imaginário. Não, você fica com esse carrinho, eu fico com esse, você fica com essa boneca, eu fico com essa. E por vezes nós até, determinadas pessoas, acabam levando as crianças para psiquiatria ou coisa do gênero, quando na realidade é um processo normal dela ter uma interatividade, até porque o processo dos seus centros de força ainda estão muito abertos no perispírito, tem uma interatividade com o plano espiritual, assim, com normalidade. Às vezes até vendo foto do avô na parede, diz assim, está aqui esse homem falando comigo, mamãe. Diz, não, filho, deixa de ser louco, que esse homem é o seu avô, que já desencarnou. Diz, aliás, ele diz que louco é a senhora, porque ele está aqui falando comigo. Né? Mas é uma realidade, às vezes vê gente de foto que já desencarnou, que ele não conheceu, com naturalidade. Então é importante verificar que isso existe, né, como nós estamos notando com o próprio André Luiz, um porquê. Ele está fechando o seu processo reencarnatório. Vamos olhar isso aqui mais a fundo. Biologicamente, nós inclusive trocamos todas as células corporais a cada 7 anos. A cada 7 anos nós somos novos, com exceção dos neurônios. A cada 7 anos o seu corpo é outro. Completamente.
celularmente falando, com exceção dos neurônios, repetimos. Dá para imaginar? De 7 em 7 anos, você é outra pessoa. Incrível, né? É pior que devia ter uma pena que vai, não é, envelhecendo, né? Devia ser o contrário. Mas o ponto é que, de fato, há uma alteração celular integral, né, no organismo físico. E as crianças no plano espiritual, como é que acontece isso? Nós trouxemos até essa foto, essa é a Irma de Castro Rocha, que usa o pseudônimo de Irmã Blandina no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, também pela psicografia de Chico, onde ela é a Meimei, quando ela se apresentou para o Arnaldo de Castro Rocha, que já desencarnou esse ano. O Arnaldo de Castro, tanto é que a Meimei viveu muito pouco, né, de 1922 a 1946. Ela desencarnou, e quando ela se apresentou para o Arnaldo Rocha através da mediunidade de Chico, o Arnaldo estava abaladíssimo, né? Abaladíssimo, desesperançoso, era católico não praticante, revoltado contra tudo e todos, e inclusive contra Deus, que tinha lhe levado a esposa muito amada embora. O Chico, conversando com o Arnaldo, encontrou o Arnaldo na rua, e disse assim: Arnaldo, é interessante que você vá na nossa reunião hoje à noite na Casa Espírita, né? E o Arnaldo estava muito pouco interessado nessas coisas, porque a Meimei quer mandar uma mensagem para você. O Arnaldo quase desencarnou, porque a Meimei era como eles se tratavam, que em mandarim, né? Que não se fala chinês, se fala mandarim, quer dizer amor puro. E eles tratavam, era um tratamento muito pessoal, né, muito particular, que eles se chamavam de Meimei, como ela se apresentou. Ela cuida, a Irmã Blandina, nesse livro Entre a Terra e o Céu, cuida de crianças no plano espiritual. Ou seja, depende da fase do desencarne. Aqui é que começa a ficar interessante a mecânica da reencarnação. Nós temos a Meimei cuidando de crianças, ela é uma das pessoas, ou dependendo de como aconteça o desencarne, quando o espírito volta para o plano espiritual como adulto. E aí tem um porquê. Não, o que acaba acontecendo? De 4 anos em diante, o que ocorre num desencarne de uma criança, veja que o processo do reencarne se dá quando? Fecha completamente? Aos 7. Dos 4 anos em diante, o que acaba acontecendo aqui é o seguinte: o retorno no plano espiritual, via de regra, de 4 em diante. É como criança. Porque já existe uma exigência e uma formação dos seus órgãos e uma exigência na condição cerebral muito intensa. Então, de 4 anos em diante, via de regra, ele volta como criança. Por isso que existem, né, muitos relatos dos amigos espirituais de crianças indo para a escola, de crianças no plano espiritual. Se você pegar o livro Os Mensageiros, você vai ver que tem no centro, no Campo da Paz, não no Centro dos Mensageiros, mas no Campo da Paz, que o André Luiz vai visitar, com Gúbio e Vicente. No Campo da Paz, eles vão assistir a um concerto, e tem 80 crianças num coral de vozes, né? Então, de 4 anos em diante, a condição do desenvolvimento do orgânico, inclusive a exigência a nível cerebral, é tamanho que faz com que o espírito já esteja mais para reencarnado do que para desencarnado. E ele, voltando para o plano espiritual, volta como criança. Via de regra, não é absoluto, né? Mas é muito maior esta possibilidade. Até os 4 anos, como espírito, ele ainda não perdeu a sua lucidez e pode retornar ao plano espiritual como adulto, ou seja, a condição da existência anterior, né? Nessa fase, inclusive, é possível as lembranças da reencarnação anterior. É daí que, às vezes, as pessoas se espantam que a criança
lembra de situações passadas. A gente até trouxe, inclusive, esta foto do Konstantin Raudive. Konstantin Raudive desencarnou, viveu de 1909 a 1974. Se você procurar a respeito dele, tem alguns trabalhos fantásticos que ele fazia trabalho de transcomunicação instrumental. Ou seja, ele se comunicava com espíritos através de equipamentos que ele criou. Ele usava câmera filmadora em cima de televisão, ele usava uma série de equipamentos, e esta é uma foto transmitida via computador dele desencarnado. Ok? Aqui é ele reencarnado, aqui é ele desencarnado, capturado por equipamentos, né, através de projeção em computador. É interessante, então, por isso que a gente trouxe isso aqui. Trouxemos porque vale a pena conhecer o cara e, ao mesmo tempo, entender. Você pode ver que não há grandes mudanças, né, entre o rosto dele próximo do desencarne e o rosto dele que ele transmite. Né? Ou seja, a coisa está muito próxima da realidade que é a nossa. Se esse que vos fala desencarnar hoje, ele não vai aparecer com um topete de Elvis Presley, por mais que queira. Não é verdade? Ele vai continuar ainda com essa situação rala de vida. Aí, o fato é que é uma realidade para todos nós. Claro, isso depende do espírito, por isso que a gente trouxe essa informação aqui. Por exemplo, não podia depender do espírito, não pode ser regra, nós temos alguns exemplos, esse aqui é um desenho também que ilustra aquela passagem do Ricardo do nosso lar, que ele é um bebê aqui, mostrando as duas coisas ao mesmo tempo. O que nós queremos trazer com isso? Ele é um bebê, é um bebê que está no berço, de poucos meses. Este bebê, ou seja, este espírito que está enclausurado num corpinho de bebê, se desdobra no processo do sono e se materializa no nosso lar como a condição da saída dele, como Ricardo, um adulto, e se comunica com a família com uma maior facilidade. Existem, então, espíritos que têm o autogoverno da forma, significando que ele está reencarnado, mas no processo do desdobramento ele pode, né, assumir, se ele tiver consciente, ele pode assumir a condição que quiser. Tá certo? Então, não é uma regra absoluta. Existem espíritos, agora, via de regra, a grande maioria fica naquela situação anterior. Até os 4 anos de idade, né? Chegando até os 4 anos de idade, volta como criança, ou seja, não tem lucidez, a partir de então, né, aliás, ao contrário, volta como adulto, não tem muita lucidez, e a partir dos 4 anos em diante, pode ser a situação de criança, porque não tem esse domínio, esse chamado autogoverno da forma, que não é só governar a forma, mas é ter consciência do que se passa consigo mesmo. Também o contrário, nesse livro Quem São, que são psicografias de Chico Xavier, é interessante notar que tem um caso de uma moça, e não é só esse, Divaldo também traz um caso no livro Sexo e Obsessão, onde a moça desencarna grávida. E ela diz nessa mensagem no livro Quem São, através de Chico, o seguinte: ela desencarnou grávida, ela diz assim, não me pergunte por quê, porque, inclusive, até onde eu posso dizer, quando eu acordei no plano espiritual, do meu lado estava um berço com o meu bebê, e eu havia passado por uma cesariana. Interessante, né? Então veja que não é uma regra absoluta, não é? Ela teve o bebê no plano espiritual. Divaldo Pereira Franco conta, né, nesse livro que nós indicamos, um caso onde a família inteira estava obsidiada e os obsessores, eles estavam viajando de automóvel, os obsessores causam um acidente e desencarna todo mundo. Então estava marido, esposa e mais algumas pessoas dentro do carro, desencarna todo mundo. E a moça estava grávida e ela tem o bebê no plano espiritual. Veja que tem muita coisa aí nesses meandros que não dá para fechar a questão desta maneira ou daquela. Mas a gente, na grande maioria das vezes, como o processo é aquele que nós vimos antes,
o que acaba acontecendo em relação a nós. Até os 4 anos, o cérebro e a organização, voltando lá, né, fisiológica, exige mais e ele se apresenta como criança em nossa dimensão. Lembra-se disso? Nós estamos voltando àquilo que é o quadro mais ou menos genérico, né, que pega a grande maioria das pessoas. Aí acontecem os super inteligentes, via de regra, surgem até os 4 anos de idade. Você já percebeu? QI altíssimo, os pais dizem. Meu filho é de uma inteligência brilhante. Tem um QI que é uma loucura. Depois ele fica meio tapadinho. Por que será? Por que será? Bom, é a fase onde é de um brilhantismo incrível, as pessoas ficam impressionadas. O que acontece? A ciência diz aqui para nós, veja que a ciência também tem lá a parte, né? Multiplicação intensa de neurônios, aqui também nesse período é chamado da síndrome da hiperatividade cerebral. O garoto ou a menina está bombando, né? Ou seja, está a 1000, e os pais estão encantados porque eu tenho um filho gênio, né? O que acontece na realidade é o seguinte, vamos ver a reencarnação. É grande atividade até essa idade da personalidade interior. Grande. Por isso que apresenta-se de um brilhantismo e recordações por vezes, ou às vezes mesmo solução de problemas que você impressiona dada a faixa etária da criança. O Ian Stevenson traz casos assim interessantes nesse livro, se você tiver oportunidade, leia, são 20 casos sugestivos de reencarnação, ele traz, entre outros, esse caso do George Wallace. George Wallace era um pescador ali na região do Canadá, etc., e ele um dia estava no seu barco e o mar estava muito revolto, ele caiu na água e desapareceu. Passados uns meses, ele era casado, já com uma certa idade, os seus filhos todos grandes, já tinha os filhos casados, acho que tinha 3, 4, seja lá quantos filhos tinha, e reencarnou depois de vários meses, reencarnou através da esposa de um dos seus filhos, um garoto que então o filho deu o nome para o neto, não é, do avô desencarnado. Deu lá o George Wallace Jr. O neto, alguma coisa assim, mas é Júnior. E o George Wallace Jr., até atingir os seus 4, quase 5 anos de idade, começou a mostrar quadros interessantes. Entre outras coisas, dizendo quando conversando com o pai, não é? Ele, a criança, George Wallace Jr., conversando com o pai, disse assim: eu sou George Wallace. E o pai disse: óbvio, né? Até aí não tem novidade nenhuma. Disse assim: não, eu sou o George Wallace, seu pai. Eu falei: pô, esse moleque tá demais, né? Tá precisando de umas palmadinhas. E aí a coisa foi tomando uma dimensão que ele lembrava de absolutamente tudo. Da esposa, das passagens, das situações, etc. E um dia o pai o repreendeu e disse assim: você não fala assim comigo. O garoto para o pai: você não fala assim comigo, você tenha mais respeito por mim. Né? Aí, inclusive, o George Wallace, o Júnior, tinha grande preocupação com 2 tios dele que viviam bebendo demais, enchendo a cara. Disse: onde já se viu esses 2 bebendo do jeito que estão bebendo? Precisava dar um corretivo nessas 2 figuras. Até os 4 anos de idade. Passado isso, ele começa a entrar numa situação de normalização e esquecimento dessas passagens. Existem alguns casos que a coisa se dá adiante, o que é extremamente complicado. O Ian Stevenson acompanha um dos casos, onde a moça já era uma adolescente e tinha a noção exata de que seus pais não eram aqueles, e sim de outra cidade, de outra família, aqueles os quais ela tinha reencarnado. Ela não ia muito com a lata e gostava mesmo daqueles outros da outra família. Dá para imaginar a situação?
os pais em questão os atuais, se sentiam extremamente estranhos, e ela chegou aí na casa dos anteriores, reconhecendo não só pais, como irmãos e irmãs, o local onde dormia, as coisas que eram dela, etc, etc. Aonde desencarnou, como desencarnou. Se você quiser, pegue um documentário no Discovery, que já é um documentário um pouco antigo, que se chama Reencarnação, ou Reincarnation, que não tem nenhuma relação espiritualista, são pesquisas feitas, entre outros casos, essa situação aí. Mas nesse período aí, até esses 4 anos, que isso é totalmente possível acontecer. Por isso que o Chico faz uma recomendação sobre a questão do evangelho para a criança, né? Os cuidados, antes de falar do evangelho, os cuidados com aquilo que se fala para a grávida ou na frente do bebê. Até porque aos 4 anos ele pode entender como adulto. E depois dessa idade, claro, como criança, com as suas limitações. Mas às vezes a situação de se falar na frente do bebê, achando que ele não está registrando nada, ou falar para a frente da grávida, aliás, é científico, né? Que a criança percebe já no útero materno, a criança percebe sons, reconhece a voz da mãe, do pai, situações de estresse que estejam acontecendo no ambiente, né? Situações que a mãe esteja envolvida, e assim sucessivamente. E isso é muito complicado, principalmente no que diz respeito à questão da rejeição. O Chico, certa feita, lá naquelas filas que o pessoal fazia para se despedir dele, uma senhora chegou, a gente já contou aqui esse episódio, estamos só repetindo, chegou com um bebê de 2 anos e disse: Chico, quando é que eu começo a fazer o evangelho para o meu filho? Ela disse: o Emmanuel está aqui do meu lado e pediu para eu perguntar para a senhora há quanto tempo tem o menino. Ela disse: Chico, ele é muito novinho, ele tem apenas 2 meses. Disse: olha, o Emmanuel pediu para dizer para a senhora que a senhora já está atrasada há 11. Ou seja, olha que coisa interessante, né? Sem entrar no mérito, ele não entra no mérito, mas veja que o espírito pode estar, se não estiver entendendo porque está consciente, registra as vibrações positivas que são enviadas através do Evangelho. Mas tem um caso que é passagem com o Divaldo, onde uma mãe chega, depois de uma palestra do Divaldo, ela chegou e o abordou, disse: Divaldo, eu queria a sua ajuda, etc., né, dos amigos espirituais, ou seja, eu tenho uma filha, filha única, ela me rejeita, totalmente. O pai pode abraçá-la, pode beijá-la, pegá-la no colo, etc. A menina já tem seus 3 para 4 anos e está tudo bem. Eu não consigo abraçá-la porque se eu a abraço, ela tenta se desvencilhar. Beijá-la, ela tenta evitar se desvencilhar. E eu a amo, é minha filha, né? É a nossa filha, é minha filha, eu a amo. No entanto, eu não consigo me aproximar dela, né? E eu acho que pode ser um problema de reencarnação. E aí o Divaldo disse: olha, a Joana de Ângelo está aqui do meu lado e disse que esse problema não é de reencarnação, esse problema é atual. Eu disse: mas como pode ser atual, Divaldo, se eu amo essa minha filha, a gente faz tudo por ela e ela me rejeita? Todas as vezes que eu tento abraçá-la, beijá-la, etc., ela tenta se desvencilhar, ela me rejeita completamente. Olha, a Joana disse que aconteceu nesta existência. Tem algum fato que aconteceu nessa existência que ela registrou. Mas não pode ser, porque a gente sempre tratou assim, tratou assado, com muito amor, etc. O que aconteceu no parto? Aconteceu alguma coisa no parto? Não que eu me lembro, o parto foi bem, etc. De repente dá aquela, né? Dá aquele momento aquele insight. Ela disse: nós fizemos várias vezes o ultrassom, mas o cordão umbilical passava no meio das pernas. E nós não tínhamos conseguimos ver o sexo. E nós queríamos muito um menino. E quando ela nasceu, que o médico disse: é uma menina, eu me lembro de ter dito: que pena. O espírito registrou
e disse: se você não me quer, eu também não te quero. Ele disse: o que eu faço? Ela disse: olha, todas as noites, quando ela já estiver dormindo, você sente-se ao lado da cama, do berço, seja lá como for, e comece a falar com ela. Mamãe te ama muito, o papai também, nós quisemos muito você, nós queremos muito você, nós te amamos. E com o passar do tempo, se esse espírito vai assimilando, e essa situação pode ser modificada. E passado um bom tempo desse trabalho que ela foi fazendo todas as noites, a criança começou a aceitar com que ela fosse abraçada, beijada, ou seja, a relação começou a acontecer. Veja, um simples ponto em relação, veja o quanto é sério. O espírito estava lúcido e registrou. Por isso que às vezes as pessoas discutem na frente da criança, não entende nada. Às vezes ele está lúcido e está registrando absolutamente tudo. E às vezes você vê que isso se reflete mais tarde, quando ele fica contra pai, contra mãe, porque pai ou mãe tem atitudes desrespeitosas, né, com um ou com o outro, seja lá de que maneira for. Veja, está aí uma situação que a gente viu, né, consegue ver através do processo da reencarnação. Por isso, cuidado na educação. Né, o trabalho contínuo, amor, segurança, equilíbrio e evangelho no lar. Faça evangelho no lar, porque é fundamental, além, claro, né, de o cuidado da educação, o cuidado das conversas, a questão de transmitir segurança, o equilíbrio diante, essa questão de programações, não é? Internet, etc. Não é boicotar a criança, mas é zelar pelo seu equilíbrio, zelar pela sua segurança, não é? Mostrar a vida como um todo, não é dar o equipamento para a criança e a criança fica lá e se isola do mundo, não é? Através do equipamento, ou seja, é fazer um processo participativo, não é? Lembrando sempre que escola intelectualiza, não educa. Não é? Quem educa são os pais. Escola foi feita para intelectualizar. Transferir para a escola a responsabilidade da educação é falta de responsabilidade, né, nossa. E outra coisa, como nós já dissemos, as tendências podem ser aplacadas, virtudes estimuladas. Até porque nós reencarnamos com aqueles que nós nos acompliciamos ou com aqueles que nós amamos. Ninguém reencarna por acaso na casa A, B ou C. Não tem acidente. Eu estava passando na porta e me puxando para dentro. Não existe isso. Eu devia ter reencarnado no vizinho, porque eu sinto que a minha família está lá na casa do vizinho. Tá. Vai comer 1 quilo de sal com eles lá, depois você conta essa história. Não é verdade? Porque comer 1 quilo de sal, a gente sabendo que é hipertensivo, né, a gente reduz cada vez mais. Né? Então 1 quilo de sal dura, que é uma loucura, não é verdade? E aí você tem um tempão para comer 1 quilo de sal e você vê como é que a banda toca. Nós estamos exatamente com quem a gente se reuniu. Ou pelo amor, ou através de conchavo. Mas que está junto, está junto. Porque não é semelhante, atrai semelhante. É da lei. É magnetismo puro. Nós atraímos e somos atraídos para situações e pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que nós gostamos. Ponto. E isso tem que ser respeitado, porque se não fosse respeitado por Deus, não existiria o seu processo de justiça, que é nos respeitar em absoluto. E aí, olha a caridade, né? Nós falamos tanto de caridade, e a caridade é a chance de auxiliar as crianças, que serão os adultos de amanhã, sim ou não? Devia fazer caridade para os outros, quando de repente há uma oportunidade é encaminhar quem está na nossa mão. Porque quando a gente sair do planeta, essa criatura é que vai continuar tocando as coisas aqui. E vai ser o pacificador e o guerrilheiro que a gente deixar. Então a gente faz um monte de caridade fora de casa, e dentro de casa a gente deixa o demônio lá do jeito que ele bem entende. E aí depois quer paz no mundo, né?
Percebe? Ah, não, quer igualdade, etc., e coisas do gênero. É um contrassenso, né? Caridade começa exatamente aí. E essa história, né, que já foi suprimida há muito tempo, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. O que, se fosse para ser assim, Jesus teria reencarnado e dizer assim, faz o que eu estou mandando. E o que ele fez? Ele deu o exemplo, porque é o exemplo que fala mais alto. Então não adianta eu com o cigarrão na mão, soltando fumaça que nem uma chaminé ambulante, dizer para a criança não fumar, porque faz mal para a saúde, que é um tremendo contrassenso. Né? Ou era a frase, né? A frase utilizada há algumas décadas atrás era essa aí, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não era educação, era imposição. Tanto é que esse aspecto foi sendo, não é, demolido ao longo de muito pouco tempo. E a reencarnação, como a gente disse, não é para o passado, é para o presente. É ou não é verdade? Você vê como a reencarnação não é para a questão do passado? Até porque diz Augusto César, espírito, através da psicografia de Chico, no livro Presença de Luz, que de 0 a 100%, nós já dissemos aqui também, as pessoas já se lembram, de 0 a 100% a gente reencarna com expiação e provas com cerca de 25% no máximo. Tem gente que vem só com 20%. E os outros 80% ou 75% a gente arruma aqui mesmo. É uma verdade. Pontos de vista, posicionamento, não leva o desaforo para casa e assim vai. É cutucar a ferida ou arrumar feridas que não se precisa, que não precisava e que não estava contemplado na nossa situação. É questão de livre-arbítrio, é questão de direito. Então, na realidade, o ponto em relação à questão da reencarnação não é pagar. A gente reencarna para aprender. Para aprender, para educar-se e auxiliar na educação do outro. Porque nós somos educadores e educandos ao mesmo tempo. Não é verdade? O familiar nos educa e nós também servimos de educador para ele. Somos alunos e professores nesta questão de que reencarnar é para aprender a relacionar-se, aonde a gente aprende e aonde a gente também ensina. E o próprio Jesus disse, né, em relação à questão de segui-lo, nas nossas pretensões de segui-lo, que serão reconhecidos como os discípulos de Jesus, por muitos se amarem. Por isso que ele fecha aquela questão em relação aos 2 mandamentos principais, né, que deveríamos procurar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Ele não faz com que nós percamos muito tempo em relação a isso. Ele diz, aí estão todas as leis e os profetas. Ou seja, dá uma fechada de questão para a gente não ter muita dor de cabeça para saber quem é o próximo, e se a gente não sabe quem é Deus, pelo menos sabe quem é o próximo objetivamente. E nós que somos espíritas, né, nós temos que buscar assimilar os ensinos do Evangelho, não é verdade? Se a gente se propõe a ser espírita, porque a questão de usar rotulagem foi válido durante um período que nós não tínhamos consciência sobre nós mesmos, mas com o nível de consciência que nós temos hoje sobre nós mesmos, né, o nível de consciência que nós temos em relação ao semelhante, né, porque ter consciência consigo consegue abranger o semelhante. O nível de inteligência, de capacitação que nós temos, não dá mais para a gente se rotular. Não é? Eu sou espírita e espírita ser aí uma rotulagem. Tem que ser uma vivência. Não é? Ser espírita tem que ser uma realidade na nossa vida, com todas as nossas dificuldades, as nossas repetições, né, de equívocos, aliás, no mesmo várias vezes. Isso não é problema. Porque o próprio Kardec também, ele diz que serão reconhecidos como espíritas aqueles que se esforçam, veja que ele não disse, não é aqueles que já estão num grau de perfeição, aqueles que se esforçam para driblar, ou aliás, para alterar, para modificar as suas más tendências. Então ele diz que ser espírita é estar trabalhando, é estar fazendo um esforço para minimizar, para substituir as más tendências. Não falou que é uma questão pronta. Então não dá para exigir de nós nem do outro situações de produto pronto, e sim, né, produtos que estão em fase de acabamento. E sem sombra de dúvida, assimilar os ensinos do Evangelho estão resumidos, não é, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós verificamos que para todos nós espíritas é o amai-vos
e instruí-vos. Veja que as coisas estão ligadas, né? Não basta só amar e manter-se na ignorância. É importante que nós amemos e é importante que nós nos eduquemos para que nós possamos servir dessa maneira de educadores cada vez mais eficazes para o nosso semelhante. Muita paz a todos. Obrigado.